Brasil, de acordo com o credo bíblico aqui, de acordo com a própria teologia cristã, Deus, no início de todas as coisas, estava sozinho e do nada ele resolveu criar tudo o que existe, do átomo à galáxia, dos seres invisíveis aos invisíveis. Ele também criou os céus, a terra, o mar, criou os rios, como também os seres vivos e, por fim, criou o homem do barro e a mulher da costela. O grandiosíssimo problema disso tudo foi o pecado que entrou no coração de Lúcifer e o corrompeu. E aqui na terra, no jardim, o problema que afundou os planos de Deus foi uma cobra falante que o próprio Deus criou e colocou no jardim. E eu vou adiantar para você dizer que hoje o vídeo está sensacional e bombástico para uma ótima e plena reflexão e conclusão. Neste vídeo eu vou demonstrar de forma dinâmica e didática as inconsistências, as incoerências, os paradoxos e as contradições fatais das histórias desse Deus que está neste livro. Mas fica comigo porque logo após a nossa abertura eu venho e te conto tudo em mínimos detalhes. Além da Fé, com Jason Ferrer. Pois bem, Brasil, antes de nós iniciarmos o assunto, eu quero logo dizer para você que não dá para contar a história desde o início a Apocalipse em poucos minutos. Então eu vou pedir a você que veja esse vídeo do início ao fim, ele está muito legal. Mas eu vou resumir tudo e deixar claro onde se encontram os erros aqui neste livro. Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, é bom deixar claro que muitos desses teólogos aqui, olha, defendem que Deus são três em um. No caso, vamos pensar que sejam três deuses, três seres que conversam um com o outro, ao mesmo tempo cada um deles é onipresente, mas é um só. É confuso para você isso. É confuso para mim, é confuso para todo mundo. Até para eles, até para os teólogos que brigam contra isso daí. É confuso para todo mundo. E sem contar que esse Deus trino teve uma carência, uma necessidade imensa. Então, se ele criou algo, é porque ele não tinha aquela coisa. Então, ele tinha necessidade daquilo. Mas se Deus é todo completo e complexo, por que esse Deus teve que criar algumas coisas novas para ele? Uma das coisas na teologia que realmente me deixa engasgado e por aqui sem entender é porque Deus sabia tudo o que lhe viria, tudo. No caso, que o pecado estaria no céu e corromperia boa parte dos anjos, dos seus agentes. Mesmo assim, Deus resolveu criar todos eles. Para mim, particularmente, o erro fatal e grotesco desses teólogos, escritores e advogados de Deus foi eles terem colocado o pecado no céu e, ao mesmo tempo, admitirem que Deus é completamente bom, perfeito, justo e onipresente. Cara, isso não faz o menor sentido. Porque se Deus, ele é onipresente, então ele é o tudo no todo. Porque veja, todas as coisas, do menor ao maior, do visível ao invisível, não pode estar fora daquilo que é onipresente. Logo, de onde veio o mal? Se Deus é onipresente, de onde veio o mal? Para que a minha fala fique um pouco mais confortável, para que vocês possam entender perfeitamente o que eu quero dizer, eu vou fazer aqui um modelo aqui agora e vou explicar isso de uma forma um pouco mais convincente. Eu gostaria que você, por gentileza, prestasse bem atenção e visse esse vídeo aí agora. Pessoal, a título de exemplo, por gentileza, eu gostaria que você entendesse muito bem o que eu estou falando aqui agora. Vamos colocar Deus dentro dos seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Entre os atributos comunicáveis, nós temos, por exemplo, o incomunicável, nós temos a onipresença de Deus. Mas vamos pensar seriamente sobre isso. Vamos imaginar que toda esta folha branca que você está vendo aqui seja tudo o que Deus é. Logo, não existe o fora de Deus. Não existe esse fora. Só existe o dentro de Deus. Então tudo o que existe é Deus em todas as esferas, de canto a canto. Logo, Deus não viaja. Por que Deus não viaja? Porque Deus não tem lugar para ir, porque tudo é Ele. Logo, todas as coisas que existem, todos os pontinhos do universo, tudo que você possa imaginar no universo, todas as coisas, galáxias, Andrômeda, buracos negros, todos os lugares mais distantes, tempo, espaço, matéria, energia, tudo está onde? Deus sendo onipresente. Dentro de Deus. O inferno, Jason, existe? Pode ser que você conceba a ideia de um inferno, mas estaria também dentro de Deus. Em qualquer lugar onde esteja, nesta folha aqui, não importa se é aqui
Não importa se é aqui, não importa se é lá ou cá. Tudo está dentro de Deus. Logo, a ideia, pessoal, de um céu onde Deus habita, é impossível. Por qual motivo? Porque Deus não pode habitar em canto nenhum, já que Ele é onipresente e Ele é a habitação de todas as coisas. Então, vamos pensar uma outra coisa agora. Como é que o diabo poderia pecar contra Deus? Vamos lá. O diabo está aqui e está dentro de Deus. Deus é o branco, o diabo é o vermelho. Mas para que o diabo pudesse pecar, ele deveria ser destituído da sua perfeição. Isso quer dizer que o diabo, ele era um ser perfeito. Se o diabo era perfeito e ele estava dentro do branco, dentro de Deus, e Deus é todo bom, Deus sendo todo bom, pessoal, do início da página a tudo que existe, Deus é completamente bom. Logo, não pode haver no branco nenhuma mancha, nenhuma mácula. Porque, primeiro, Deus é onipresente e Deus é bom. Logo, tudo que existe nessa página de canto a canto deve obrigatoriamente, logicamente, ser bom. Então, o que foi que entrou aqui, ó? O que foi que entrou em Satanás? O mal. Mas, Brasil, por gentileza, pensa comigo, por favor. De onde o mal veio? O mal deveria vir de algum lugar que não fosse do branco, mas onde? Se não existe outro lugar, já que Deus é completamente onipresente. Outra coisa, Deus sendo perfeito, todo ser de Deus é perfeito também. Então tudo que existe dentro desse universo, vamos voltar, galáxia, logo, inferno não poderia existir porque estaria dentro de Deus. O inferno é algo imperfeito. Os seres humanos, os seres vivos, Jardim do Éden, todas essas coisas deveriam ser completamente perfeitos, porque Deus é perfeito. Logo, todas as coisas, Brasil, não poderia existir fora de Deus. Para que alguma coisa pudesse vir e pudesse penetrar o coração de Satanás, de Lúcifer, de anjo de luz, de Lux, seja lá como você queira interpretar, esse mal deveria vir de uma fonte externa. Mas de onde viria se Deus é onipresente? E Deus sendo perfeito, logo, Lúcifer também, aqui o vermelhinho, lembra do vermelhinho? Esse vermelhinho aqui também seria perfeito. Não haveria possibilidade de algo perfeito se tornar imperfeito. Mas para se tornar imperfeito, deveria ter uma outra fonte imperfeita. Mas isto, como eu estou mostrando para vocês, é completamente impossível. Não haveria a menor possibilidade de haver, primeiro, imperfeição no céu. Por quê? Porque o céu está dentro de Deus. O que você pensar, crente, pense, o que você imaginar no universo, não está no universo, está dentro de Deus, já que você mesmo concebe que Deus é completamente onipresente. Logo, essa ideia furada de pecado não poderia existir, porque o pecado deveria vir de uma fonte externa, daqui. E não pode vir, porque Deus é onipresente. Logo, deveria ter vindo de Deus. Mas não poderia também ter vindo de Deus, porque Deus é um ser completamente bom e Deus é completamente luz. Logo, não poderia haver trevas aqui, trevas. Não pode haver trevas, porque Deus é luz. Não pode haver imperfeição, tá? Imperfeição, porque Deus é perfeito. Logo, não poderia haver pecado. Logo, Deus também não poderia ser santo. Aí você fala, Jason, como assim não poderia ser santo? Porque santo é separado. Então Deus estaria separado de quê e de quem? Então Deus não pode ser santo. Outra coisa, Deus não pode ser justo. Por que, Jason, Deus não pode ser justo? Porque para Deus ser justo, ele deveria conhecer o nível, a balança da injustiça. E onde foi que Deus conheceu? Viajou para conhecer a injustiça. Quem seria o autor da injustiça para Deus conhecê-la? Então, logo, Deus não teria essa noção do que é ser justo. Deus não teria noção do que é pecado. Não teria noção do que é imperfeição. Aqui, nada poderia ser imperfeito, porque Deus é perfeito, pessoal. Então, eu tive que desenhar isto daqui
para que qualquer teólogo no mundo todo, de língua brasileira ou de língua estrangeira, possa refutar isso daqui. Se você tiver em condições de refutar isso aqui em desenho, me diga por quê? Como que um Deus onipresente, de onde veio o pecado? Me explique, senhor teólogo. Como que veio o pecado? De onde o pecado surgiu? De Deus não pode, mas Deus é onipresente, por gentileza. Deus sendo onipresente, o pecado não deveria existir nas margens de Deus. O pecado estava na margem de Deus e de repente o pecado entrou em Deus, andou, até chegou no coração de Satanás. Por favor, não vamos pensar dessa forma. Isso seria o maior ato de idiotice que um ser humano poderia conceber. Então vamos dizer assim, Jason, a história sobre a vida de Deus até o Apocalipse está completamente errada. Do céu, a revelação do Apocalipse está completamente errada. Jesus não poderia, sendo Deus, sair da sua esfera de Deus para se tornar um homem local e comum. Por qual motivo não poderia? Porque tudo isso daqui, se Deus deixasse de ser Deus para ser humano, para ser um ser frágil, carente, vulnerável, toda a sua onipresença faria isso, ó. Se esmagaria e não existiria mais tempo, não existiria mais nada. E esse ser engoliria tudo o que você possa imaginar no universo, do átomo à galáxia. Então, tudo isso que te ensinaram sobre teologia é isso aqui. É uma bobeira. Pois bem, Brasil, é justamente isso aí que eu acabei de explicar. Eu espero que você, do outro lado, tenha entendido o meu ponto de vista. Outra coisa importante para salientarmos aqui é o seguinte: como a morte poderia existir, sendo que Deus é vida e Deus é onipresente? Para a morte existir, ela precisaria ter uma fonte. E qual foi a fonte? Ela precisaria de um espaço. E qual foi o espaço? Ela não poderia, por hipótese alguma, estar dentro de Deus, muito menos fora dele, muito menos longe dele. Mas como é que nós podemos conceber algo que está longe daquilo que é onipresente? Não faz o menor sentido, Brasil. Mas se você do outro lado está pensando que as cagadas acabaram por aqui, cara, presta bem atenção, tem muita atrapalhada ainda. Mesmo com toda essa bagunça, mesmo com toda essa atrapalhada dos teólogos, Deus lá no céu ainda expulsa os anjos do mal para a terra, mesmo sabendo que ele vai criar os primeiros humanos nesse planeta chamado Terra. Quer dizer, Brasil, Deus foi tão burro na visão desses teólogos que ele juntou fogo com gasolina. Outra coisa, como é que um anjo perfeito poderia se tornar imperfeito? Então, ele era perfeito ou ele não era imperfeito? Porque Deus criou um anjo perfeito que não conseguiu ser perfeito, então não era perfeito. Brasil, por favor, cara, abre os teus olhos e veja as histórias que contam pra você. Cara, por favor, coloca a cabeça pra funcionar. Não quer dizer que você, pelo fato de ser ovelha e tá comendo aqui, lambendo a bunda do pastor, não quer dizer que você seja completamente burro e perdida. Veja, pense, se Deus sabia que Adão e Eva pecariam, por que Deus os fez? Outra coisa ainda mais alarmante e gravíssima: quem foi que colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim, Brasil? E outra coisa, de onde Deus tirou essa ideia de que existe mal? De onde foi que ele tirou essa ideia? Se Deus ele é completamente onipresente, onisciente, onipotente e totalmente bom em sua natureza, de onde veio a ideia de Deus penetrar essa ideia na cabeça dele de que existe o mal? Agora o homem é conhecedor do bem e do mal como nós somos, nós, no caso ele e os deuses que estavam com ele. Então, por favor, cara, de onde que ele tirou isso? Porque é o seguinte, meus caros amigos telespectadores, preste atenção, como Deus poderia saber discernir o que era bom e o que era ruim? Para ele saber o que era ruim, ele deveria ter uma ideia, ele deveria ter rodado mundos e fundos para conhecer outra entidade ruim. Mas ele não pode viajar, ele não pode se locomover, porque tudo é ele.
Então, de onde veio a ideia na cabeça de Deus, de um Deus onipresente, de que o mal existe? Brasil, esses caras aqui, eles criaram essas ideias loucas e insanas, que não tem pé e nem cabeça, não se fecha. Veja, se Deus é onipresente e é fonte de luz, não pode haver trevas. Se Ele é fonte de bondade, não pode haver maldade. Se Ele é fonte de vida, não pode haver morte. Então, como foi que surgiu todas essas coisas em Deus, dentro de Deus? Porque não existe o fora de Deus. Então a morte não pode existir fora de Deus. Não pode ser ausência de Deus, porque Deus não pode ser ausente, porque Ele é onipresente. E o interessante de tudo é que esse Deus onipresente deixava de vez em quando de ser onipresente para todas as tardes esse grande Criador, Ele ia visitar as suas criaturas de barro e costela. Porém, ele foi traído mais uma vez. Sabe por quem? Por uma cobra falante. Uma cobra que ele mesmo já sabia que o trairia. Então por que ele fez a cobra, cara? E além dele ter feito a cobra, sabendo que a cobra trairia, sabendo que Adão trairia, sabendo que Eva trairia, ele ainda puniu a cobra, mesmo sabendo que trairia, mesmo tendo determinado que a cobra o trairia, mesmo sabendo que Adão trairia e que Eva trairia, ele condenou os três e expulsou os três do jardim. Então a pergunta que não quer calar e não pode ser calada por hipótese alguma, por doutrina e dogma algum, é o seguinte: quem foi que colocou o fruto maligno no jardim? Deus não pode ter sido. Porque onde é que Deus arrumou esse fruto? Deus pesquisou na Deep Web, mandou pelos correios, fez alguma coisa? O que aconteceu? De Deus não poderia ter vindo esse fruto maligno, porque Deus é todo bom e todo onipresente. Logo, tudo que existe, do átomo à galáxia, do invisível ao visível, tudo é bom. Então de onde veio o mal? Mas aí vem aquilo, cara. Veja, qual que foi o propósito mesmo? Já que Deus sabia que Adão e Eva comeriam, qual foi o propósito disso tudo? Ele sabendo de tudo. Você entende, Brasil, que não há a menor possibilidade de Deus, esse Deus bíblico, ser o criador do bem e do mal ao mesmo tempo e sendo onipresente? Por favor, Brasil. E tem uma outra coisa ainda mais intrigante, cara. Depois do Éden, depois da cobra falante, Deus, sem saber o que fazer com a humanidade, uma humanidade ruim, perversa, então ele resolveu matar toda essa humanidade com um dilúvio para resolver o problema. Mas ainda assim, não resolveu. Aí eu pergunto, cara, para que Deus mandar dilúvio para resolver o problema de pecado da humanidade, sabendo ele que nada resolveria? E como se não bastasse, depois de todas essas coisas, Deus fica com inveja, Deus fica com ciúme de uma simples torre, que a humanidade está ali, que a humanidade começou a construir, uma torre chamada Torre de Babel. Aí então Deus desce do céu, quer dizer, ele deixa de ser onipresente por alguns instantes e confunde o idioma daquelas pessoas para que elas não concluam o prédio, quer dizer, morrendo de inveja, simplesmente porque os construtores estavam construindo uma torre de Babel e essa torre, certo, seria um grande edifício. E Deus falou, não, eu não quero progresso da humanidade, não. Não. Então, se Deus hoje tivesse vivo e visse os nossos arranha-céus de Dubai, Estados Unidos e China, ele morreria. E quando a gente pensa que está tudo acabado, tudo finalizado, que Deus simplesmente resolveu perdoar o pecado da humanidade para se livrar de tudo isso, não. Ele arruma um BO, um problema lá com o faraó do Egito. Aí ele manda peste, manda praga, mata todo mundo, inclusive animais e crianças. Ele abre o mar ao meio e depois de tudo isso ele deixa o povo rodando. 40 anos no deserto, para que o povo possa adivinhar onde era a terra prometida. Sem contar que esse Deus ficava igual um bicho esfomeado, pedindo ao povo sacrifício. O tempo todo e ficava feliz da vida, com o cheiro da carne assada, do sangue que subia até as suas narinas, que chegava aos céus. Quer dizer, um Deus completamente insano, meu irmão. E depois de toda essa tragédia, depois de toda essa confusão histórica de Deus, depois de Deus demonstrar sua personalidade, o seu caráter, o seu modo tinhoso e difícil de lidar. Quando a gente pensa que Deus simplesmente quis agora resolver o problema da humanidade, do pecado da humanidade, perdoando a humanidade e tendo paz entre Deus e os homens, não!
Deus não fez isso. O que foi que Deus fez? Deus apareceu depois de um tempo considerável e então ele engravidou uma adolescente. E essa adolescente era comprometida. Aí a jovem agora ficou grávida desse Deus. E sabe quem foi que nasceu dessa jovem, dessa adolescente? Ele mesmo. E quando eu falo ele mesmo, cara, de acordo com muitos teólogos aqui, olha o que eles criam pra gente. Esse Deus, ele era pai dessa moça, porque é o criador dela. Depois se tornou marido dela. E em seguida nasceu como filho dela. Depois passou a ser Deus dela de novo. Passou a ser o pai dela de novo, depois de ter sido marido e filho. Cara, como é que é confuso? Como que é confuso a teologia? Cara, que isso, meu irmão? Como é que você come uma história dessa sem antes pesquisar, sem antes pelo menos você raciocinar e refletir? Com essa história dessa virgem, dessa adolescente que agora engravida, tem agora o seu buchinho, engravida de um Deus... Isso mostra o quanto Deus é divertido, não é verdade? E quando eu digo que Deus é divertido, é porque ele tira o tempo dele para tirar onda com a nossa cara, para fazer a gente de gato sapato, para pintar o 7 aqui na terra. E a gente tem que aceitar tudo do Deus da Bíblia. Interessante é isso. E o que me deixa ainda mais pirado com o cristianismo e com esses teólogos aqui é a maneira como eles interpretam todo esse enredo, a maneira como eles acreditam e a maneira como eles vomitam isso na boca das suas ovelhas e as suas ovelhas comem toda essa ideia. Veja que o Deus, ou o Jesus que nasceu da barriga dessa jovem comprometida, dessa adolescente, era o próprio Deus. Mas vem a pergunta, como que Deus consegue ser criança e inocente e sábio de todas as coisas ao mesmo tempo? Como que isso pode acontecer? Ele estava no céu e na terra ao mesmo tempo. Pai nosso que está no céu, mas ele estava na terra ao mesmo tempo. Ele era onipresente e morava no local da Galileia ao mesmo tempo. Ele dormia e ficava acordado como Deus ao mesmo tempo. E no ápice dessa loucura, ele disse que estava nos céus e estava na terra ao mesmo tempo. Que coisa louca! E sendo um Deus onipresente. E mesmo ele sendo onipresente, ele era local, porque ele morava na Judéia, morava em Nazaré. E na cruz, ele perguntou para ele mesmo: por que me abandonaste? E em seguida, ele entregou o seu espírito a ele mesmo e morreu. E não morrendo, porque ele não morreu, mas morreu. Mas não morreu, porque ele é Deus, não pode morrer, Deus é imortal. Mas como que ele morreu? Ah, ele morreu como homem. Mas se ele era Deus como homem, então ele morreu. Ah, mas não pode ter morrido. Cara, é uma doideira esse negócio de teologia. E mais uma vez, Deus tentou resolver o problema da humanidade mandando o seu filhinho amado, que era ele também. Ele era pai e filho ao mesmo tempo. Aí veja, Jesus morreu e o pecado continuou. O perdão não veio. As pessoas continuam morrendo, tendo dor, doenças, pestes, sofrimento. O caos continua como se ninguém tivesse morrido para perdoar os nossos pecados, muito menos nos salvar. Quer dizer, Brasil, o cristianismo é a maior piada do mundo. E você aceita isso, porque você é o bobo da corte. E infelizmente, meu querido, minha querida, você que está do outro lado, infelizmente é essa a história que pessoas ridículas contam para analfabetos de pai, de mãe, geração toda. E você engole tudo isso sem questionar, com medo de ir para um inferno, coisa que, se esse inferno de fato, de verdade existisse, não estaria em outro lugar senão dentro do próprio Deus. Cara, religião é algo para pessoas que não sabem ler, escrever, interpretar e muito menos ver. Um palmo que está aqui à frente do nariz dele, ele não vê, porque ele é um religioso. E uma das formas que a gente tem de invalidar esse livro aqui é simplesmente nós pegarmos os registros dos autores do Antigo e do Novo Testamento, que eles mesmos pensaram que Deus era uma coisa e outra ao mesmo tempo. E eles erraram feio. Eles falaram, Brasil, deles mesmos. Eles se utilizaram da sua própria imaginação para escrever esse livro aqui. Eles não buscaram uma lógica para desenvolver suas histórias. Eles saíram contando as suas histórias como em forma de Bíblia.
mitos. E você acredita isso em forma de verdade. Então, essa ideia de os escritores terem um Deus bom e um Deus mau ao mesmo tempo, um Deus perfeito e imperfeito, isso jamais pode ocorrer, Brasil, já que Deus deveria ser onipresente. E para facilitar um pouco mais a sua compreensão, a nossa compreensão, a didática, a dinâmica, a pedagogia que nós estamos transmitindo aqui, eu quero dizer para você que é o seguinte, cara, presta bem atenção. Deus não pode ser duas coisas opostas ao mesmo tempo. Deus não pode ser gelo e fogo. Não pode ser vida e morte. Deus não pode estar grávido e não grávido ao mesmo tempo. Deus não pode ser luz e trevas. Ele está seco e molhado. Ele não pode estar morto e vivo. Ele não pode ser quente e ao mesmo tempo frio. Ele não pode ser grande e pequeno, ser casado e solteiro. Ele ser careca e cabeludo. Muito menos Deus pode estar vestido e nu ao mesmo tempo, Brasil. Você compreende que uma coisa exclui a outra? Deus não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se Deus não pode ser as duas coisas, quem é a outra coisa? Quem é o imperfeito? Quem é o ruim? Quem é o perverso? Quem é que traz o sofrimento? É Deus? Mas se Deus é onipresente, essas coisas vivem aonde? Você me compreendeu? Coloca nos comentários. Eu gostaria de saber de você do outro lado se você está entendendo perfeitamente o que eu estou falando para você. Veja, meu telespectador, Deus não tem como assumir duas coisas ao mesmo tempo, simplesmente porque uma coisa exclui outra necessariamente. Meu Brasil, meus telespectadores, por favor, pense, raciocine. Tudo que esses escritores pensaram sobre Deus vieram das suas imaginações, de deduções, palpites, não por experiência. Por isso, é um erro da nossa parte dizer que Deus é isso ou dizer que Deus é aquilo, sendo que nós não sabemos absolutamente nada sobre esse tal mistério do mundo que nós vivemos, que nós estamos envolvidos. Não sabemos de nada. Diante de todas essas circunstâncias, eu tenho um conselho para lhe dar, Brasil. O máximo que nós poderíamos fazer, ou podemos fazer, é sermos honestos com nós mesmos, com o nosso intelecto. É abandonar essa ideia, abandonar essa crença, deixarmos essa crença de lado e tentarmos nos unir como humanos. Porque se os deuses existem, está mais claro do que nunca que eles não querem se relacionar conosco. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Nossa, esse vídeo demorou um pouquinho, hein? Mas eu espero muito que vocês tenham me entendido. Por favor, Brasil, não deixa as pessoas te enganarem. Façam perguntas na dura, na lata, na cara, doa quem doer. Não deixa as pessoas enganarem você. Veja uma coisa interessante, cara. Da maneira como esses teólogos aqui montaram esse Deus, é uma maneira que fica completamente insustentável de mantê-lo diante de tantos erros de lógica e contradição, Brasil. Diante disso, a melhor forma que temos para entendermos o universo é fazendo ciência, com humildade, com transparência e não fazendo teologia, quer dizer, fazendo cagada. Ou seja, saindo por aí dizendo que o mundo foi feito assim, que o mundo foi feito assado, sem antes termos pelo menos a mínima certeza e comprovação dessas coisas. Não adianta a gente explicar a complexidade de todo o universo, começando com um anjo que caiu e com uma cobra que conversou com um ser de barro e um ser de costela. Aí não dá para fazer ciência desse jeito. Um fortíssimo abraço para você. Muito obrigado por tudo, pela sua consideração, por nos ver e por nos entender. Se você de fato entendeu, coloca nos comentários. Jason, eu entendi perfeitamente. O vídeo foi bom para você? Foi ruim? Me conta nos comentários, tá ok? Um forte abraço e eu espero muito te ver no próximo vídeo. Tchau, pessoal.